E vocês sabem que é sempre um prazer para mim estar aqui convosco. Estar junto com aqueles que têm prazer em estar com o povo de Deus, têm prazer em abrir as Escrituras e ver nelas aquilo que é relevante para as nossas vidas. E o que é relevante para as nossas vidas é, de facto, aquilo que diz respeito à Palavra de Deus. E é essencial, é urgente, que cada um de nós perceba que o mais importante nas nossas vidas é o que diz respeito à vida espiritual, o que diz respeito à nossa relação com Deus, à nossa cidadania, que diz respeito à nossa vivência enquanto crentes. Se porventura acharem que não estou a ser claro o suficiente naquilo que estou a falar, eu tiro. Mas já? Ok. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Talvez não se recordem, mas há 3 meses eu estive aqui, talvez se recordem, estive convosco nas instalações do pavilhão e falei-vos sobre um homem. Alguém se recorda de que homem é que eu falei? Falei de um homem pouco conhecido na Palavra de Deus. Os que não estiveram têm essa desculpa, não sei responder. Como o aluno que não veio à aula anterior e, portanto, tem uma certa desculpa de não saber a resposta à pergunta que a pessoa faz, mas falei-vos de um homem da Palavra de Deus. Como? Não. Começava por T, sim. Tíquico, muito bem, muito bem. Se fosse um concurso bíblico, já era um ponto ali para o Gerson. Ora bem, Tíquico, um homem que a Palavra de Deus refere poucas vezes, mas parece insignificante, parece pouco relevante para a obra de Deus. Mas eu disse-vos na altura que a obra de Deus é feita muito por pessoas aparentemente insignificantes que influenciam a vida de poucas pessoas. Mas é dessas pessoas que é feito. Feito de pessoas como o nosso irmão Leite, né, que partiu para o Senhor. É feito de pessoas assim. Que influenciam quem? A sua família, as pessoas com quem convive no dia-a-dia. A obra de Deus é feita. Não é feita só de Paulos e Timóteos e pessoas de Pedros, de pessoas como João e outros. A obra de Deus não é feita só dessas pessoas. A maioria da obra de Deus é feita por pessoas que não ficam para a história e que fazem pequenos atos que também não ficam para a história, mas que podem significar tudo para algumas pessoas. Por exemplo, a pessoa que leva o seu filho a aceitar a salvação, leva a Cristo. Uma pessoa que leva o seu colega de trabalho, o seu colega de escola a Cristo. Pode não fazer nada de relevante para a sociedade, aparentemente. Mas fez uma obra excelente para aquela pessoa. E nós devemos estar focados nisso. O que é que nós podemos fazer para o avanço da obra de Deus? Tíquico não estava preocupado em estar no topo da lista das pessoas lembradas. Se eu pedisse para fazer uma lista de 5 pessoas da palavra, 50 pessoas da palavra de Deus, provavelmente Tíquico não iria aparecer. Quase certeza. Se calhar se eu pedisse 100 pessoas na palavra de Deus, nós lembrarmos-íamos de David, de Pedro, de Paulo, do Senhor, acima de tudo. Mas se calhar Tíquico não aparecia. E se eu vos pedisse para fazer uma lista de 500 pessoas, algumas pessoas que a palavra de Deus fala e que tiveram uma influência decisiva na vida de algumas pessoas, não apareceria. Uma delas é aquela menina que falou a Naamã, a mulher de Naamã, sobre o profeta que havia em Israel. Essa, aparentemente, não fica para a história. Está registado na palavra de Deus. Mas nós nem sabemos o nome. É? No entanto, significam muito para aquela família. E eu, nesta senda de pessoas pouco conhecidas da palavra de Deus, em particular colaboradores do apóstolo Paulo, quero falar de outro homem, que também não estava preocupado em ser o primeiro, em se assentar nos primeiros lugares, como os fariseus faziam, queriam ter os primeiros lugares, queriam ser os mais destacados. Pessoas que não se importam de fazer tarefas aparentemente menos importantes, não se importam de ser uma segunda escolha. Eu falei-vos até do Tíquico, que era uma segunda escolha. Quando o Timóteo teve de se ausentar, Paulo disse: Tíquico, agora vais suprir a falta de Timóteo. Quando Tito faltou, lá foi o Tíquico, outra vez, para poder pensar, então, eu só sirvo para
Faço a expressão para tapar buracos, quando falta alguém, eu assumir. Devemos também estar dispostos a isso. Percebemos que a obra de Deus é muito mais do que o sentirmos-nos realizados. Sentimos que estamos a fazer uma coisa muito grande. Devemos contentar com as coisas pequenas. E quero falar hoje então de outro homem, também há mulheres, que são cooperadoras de Paulo. Eu hoje vou falar de uma pessoa que só aparece 2 vezes na Palavra de Deus. Podem ir abrindo a Palavra de Deus em Filipenses. E da outra vez falamos de Tíquico. Penso que aparecem em 3 passagens. Agora aparecem 2. Ainda não perdi a esperança, não sei se vos disse da outra vez, de um dia falar de Cláudia. Não só por ser o nome da minha esposa, mas porque é a última pessoa, tirando o Senhor Jesus Cristo, que Paulo menciona nas suas cartas. Ele, no final da segunda Epístola a Timóteo, fala de Eubulino, Pudens e Cláudia vos saúde. Ainda não perdi a esperança de um dia vos falar de Cláudia. Também temos muitas lições preciosas a tirar sobre ela. E alguém que Paulo menciona, foi alguém que lhe era querido, naquela altura em que Paulo estava praticamente com não sei ao certo como é que foi executado, mas provavelmente com o machado levantado para lhe cortar a cabeça fora. Cláudia estava ali com ele, estava preocupada, estava interessada na sua obra, na obra que Deus estava a fazer através dele. Então quero falar de Epafrodito. É outro nome que é daqueles nomes que eu não recomendo a ninguém dar ao seu filho, e por várias razões. Não só por ser um nome esquisito, mas por causa do significado que tem esse nome, Epafrodito. Nós lemos sobre ele em Filipenses 2. Eu acho que nós devemos, se pudermos, dar nomes bíblicos aos nossos filhos. E louvo aqueles que são arrojados nos nomes que dão. Há um irmão na igreja em Fontainhas que tem 3 filhos e deu-lhes o nome de Enoque, Matusalém e Melquisedeque. Isto é arrojado do ponto de vista de nomes. Não há dúvida, um nome como Melquisedeque, ou como Matusalém ou como Enoque, diz logo ao que vai. E pode suscitar até, mas porquê este nome? Explicar de onde é que vem aquele nome e a razão da nossa fé. Temos aqui a Carla e o Filipe, que tem a filha Abigail, tem uma vantagem, vai ser sempre o número 1 na turma, quase certeza. Com aquele nome dificilmente, a não ser que alguém dê o nome Arão ao seu filho com 2 As, em princípio será o número 1 na turma, mas também pode suscitar. Porquê este nome? E depois explicar quem é Abigail. E além de ser um nome bonito, pouco usual, e pode também suscitar a curiosidade nas pessoas que ouvem este nome. Epafrodito não. Epafrodito, sabe o que é que significa Epafrodito? Que nome é que vos faz lembrar? A parte final do nome. Tirando o E e o P, que nome é? Afrodite. Afrodite, que é uma deusa pagã. É a deusa do amor, de onde vem a palavra afrodisíaco. E então, Epafrodito, os pais, quando decidiram dar este nome, com a certeza que eram pais que não tinham temor de Deus. Tinham reverência pela deusa Afrodite. A deusa Afrodite era importante para eles. Ou seja, Epafrodito provavelmente não nasceu num berço de ouro, do ponto de vista espiritual, como alguns de nós tiveram esse privilégio, que é um grande, grande privilégio. Nascer num lar onde a palavra de Deus é estimada, onde a comunhão com os crentes é valorizada. Ele não teve esse privilégio. E nós que temos este conhecimento e que temos filhos, mesmo que não lhes demos nomes marcadamente bíblicos, os meus filhos são Lucas e Simão Pedro, estão num nível moderado de arrojo em termos de dar nomes, mas pudermos dar nomes bíblicos, ótimo, mas que os instruamos nas Sagradas Letras. Porquê? Porquê instruir nas Sagradas Letras? Se temos este conhecimento, porquê instruir nas Sagradas Letras? Porque podem torná-los o quê? Sábios para a salvação que há em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo.
E foi uma obra extraordinária feita por duas mulheres. Lloyd e Eunice, a sua avó e a sua mãe, que se calhar não tiveram grande notoriedade no seu tempo, a não ser esta obra aparentemente pouco relevante, mas fez toda a diferença na vida de Timóteo. E também nós hoje beneficiamos do ministério que Deus fez através de Timóteo. Então Epafrodito não nasceu num lar carente, aparentemente, não consta, e pelo nome que tinha, o nome significa, no fundo, dedicado a Afrodite. Seus pais gostavam de Afrodite, gostavam que aquele filho fosse dedicado a Afrodite, mas saiu-lhe tudo ao lado. Não é? Vamos ver que ele, de facto, era dedicado, mas não a Afrodite. Isto ensina-nos também outra lição. O nome Epafrodito. Que ninguém está longe do braço salvador de Deus. Ninguém tem um contexto tão desfavorável que Deus não possa fazer nada por ele. E um exemplo claro é Paulo. Paulo, aparentemente, tinha um contexto muito, muito favorável para ser salvo. Mas estava completamente em rebelião para com Deus. No entanto, Deus pode salvá-lo. E Deus salvando o apóstolo Paulo mostra que ninguém está tão longe do braço salvador de Deus que não possa ser salvo. E mesmo Epafrodito, aparentemente estava longe do braço salvador de Deus, nasceu num lar onde se adoravam os deuses pagãos, não se adorava o único Deus vivo e verdadeiro, ainda assim Deus pôde salvá-lo. Não sabemos ao certo como é que terá sido salvo, mas ele sendo de Filipos, como vamos ver, possivelmente ter-se convertido, talvez naquela viagem que Paulo fez a Filipos, onde esteve preso, onde expulsou aquela jovem que tinha um espírito adivinhador, expulsou aquele demónio, foi preso, onde também se converteu Lídia, onde se converteu o carcereiro de Filipos. Não temos muito mais referências de crentes dali nesta primeira passagem. Não estou agora a recordar de mais pessoas com as quais Paulo tenha interagido. Temos outros nomes, temos Evódia e Sinti, que também aqui que eram crentes aqui de Filipos. Não sabemos ao certo como é que ele se terá convertido, se terá convertido diretamente através de Paulo ou se terá convertido através do testemunho de outros crentes. O que é certo é que, a dada altura, deixou de estar dedicado a Afrodite e passou a estar dedicado a Deus e à sua obra. E esta é a decisão mais importante na vida de qualquer pessoa. É quando passa de estar dedicado a outras coisas e passa a estar dedicado à obra de Deus. Mas para isso não é só largar aquilo e agora vou começar a igreja e começar a valorizar estas coisas. Não, primeiro tem de haver um encontro pessoal com Cristo. Experiência do novo nascimento. As pessoas hoje em dia pagam milhares de euros para ter experiências. Havia aqueles pacotes de... ainda há. Havia o A Vida é Bela que deu problemas, deu vários problemas, mas agora há vários pacotes, aqueles de experiência. Agora não me estou a lembrar de nenhum nome. Mas as pessoas pagam milhares, às vezes, para ter experiências. Há pessoas, creio eu, que estão dispostas a pagar milhões de dólares para ir a Marte, para ter uma experiência. Marte não, à Lua. Marte ainda vai demorar. Mas para ir à Lua e negligenciam a maior experiência que o homem pode experimentar. E é gratuita. É a salvação que Deus oferece por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos ainda agora mesmo recordar uma vez mais. E não quero por demais recordar. E já agora, louvo a vossa persistência em continuar a celebrar a ceia do Senhor. Mesmo nestes tempos onde alguns se atreveriam a dizer, não o dizem com todas as letras, mas as suas ações assim o sugerem, não é essencial. Não é essencial juntar-nos, não é essencial celebrarmos a ceia do Senhor. Em particular, a minha igreja local está sem celebrar a ceia do Senhor há 10 meses. A última vez que celebraram foi
no dia 8 de março, porque depois entramos em confinamento e estamos a fazer os cultos online. Tem sido bom, tem sido proveitoso, mas há sempre alguma coisa que se perde. E graças a Deus louvo a vossa ação ao escolherem um sítio mais amplo, ou mais seguro, um sítio onde até dão um bom testemunho de como realmente se preocupam com o bem-estar e com a segurança e com a saúde dos outros. Ora bem, eu estou a falar de Epafrodito apenas, do nome. Vamos então ler aqui um bocadinho da passagem. Nós lemos aqui sobre Epafrodito, a partir de Filipenses 2, versículo 25. 2,25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto, esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Seria, pois, no Senhor, com todo gozo e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou também próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Virando a página, nós lemos outra vez sobre este homem, em Filipenses 4, 18, em que lemos: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Já falámos um pouco sobre este Epafrodito, o seu contexto, desfavorável à partida, e como Deus ainda assim pôde salvá-lo. E nós temos que perceber isto, que ninguém é tão bom que não precise ser salvo, e ninguém é tão mau que não possa ser salvo. E Paulo é um bom exemplo disso. Paulo aparentemente era bom demais para precisar de salvação, não era? Porque era irrepreensível, mas no entanto ele tinha consciência de que era mau demais. Era mau, mas não era mau demais para não poder ser salvo, porque ele considerava-se o principal dos pecadores. E a partir daqui toda a sua perspectiva da vida mudou. E nós vemos aqui em Filipenses 2, temos o exemplo máximo da abnegação, do abdicar dos seus direitos em favor dos outros, que vemos isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. E nós conhecemos esta passagem extraordinária e que Paulo dá como exemplo para nós. E depois dá mais alguns exemplos. Dá o seu próprio exemplo de abnegação, de sacrifício em prol dos outros. Dá também o exemplo do seu filho espiritual, Timóteo, né, que a dada altura diz: ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E isto caracteriza quase toda a humanidade. Todos buscam, e é uma frase trágica, mesmo no meio dos crentes, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Tudo o que diz respeito a mim é importante. Tudo o que diz respeito a Deus fica para depois. Fica em segundo lugar. Não é assim tão importante quanto isso. Mas ele é diferente. E depois dá então o exemplo de Epafrodito. Epafrodito: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito. Eu podia falar aqui de muitas coisas sobre esta passagem. Esta passagem tem várias referências de Paulo, algo que nós se calhar não esperaríamos de um homem de Deus com uma fé tão firme como a que Paulo tinha. Ele diz aqui: espero, julguei necessário. Parece que Paulo está aqui, não tem bem a certeza do que deve fazer. Sugere alguma dúvida. E vemos aqui nesta passagem Paulo a não ser aparentemente tão firme e categórico como alguns querem ser. Depois vemos até que Paulo
pelo que parece, não o consegue curar, já não tem o poder de curar Epafrodito. O Senhor se apiadou dele. Vemos aqui alguma aparente fragilidade de Paulo, mas Paulo é realista. Percebe que a doença faz parte da vida e neste tempo em que ele escreveu esta carta, ele já não tinha o poder que outrora tinha de conseguir curar instantaneamente as pessoas. Porque Deus estava a mudar os planos. Ele próprio não teve uma doença e não conseguiu livrar-se dela como desejaria. Mas temos aqui algumas expressões que não batem certo com a postura que alguns têm hoje de eu determino, eu vou fazer assim, Deus quer que eu faça isto desta maneira, e até coagem os outros a ir atrás dos seus propósitos. Mas aqui Paulo achou importante, achou necessário enviar-vos Epafrodito. Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Apenas alguns pensamentos muito simples sobre estas expressões. Meu irmão, cooperador e companheiro nos combates. Em primeiro lugar, Epafrodito era irmão. Eu espero que aqui ninguém esteja fora desta categoria de irmão. Espero que todos sejam irmãos. Todos me possam chamar de irmão. E eu posso chamar de irmão a todos. Este é o nível básico de comunhão com Deus e de comunhão com os crentes. É ser irmão. E eu costumo dizer que irmão é a melhor coisa que alguém pode chamar. É melhor. Eu penso que já disse isso da outra vez, mas que é que isto digo? Mas irmão é a melhor coisa que alguém pode chamar. Mais do que pai, mais do que marido, é irmão. Atenção, ser chamado por outra pessoa. Claro que a melhor coisa que alguém pode chamar é filho. Deus chamar-me seu filho. Mas ser chamado no dia a dia, pelas pessoas com quem comunico, a melhor coisa que posso chamar é irmão. Mais do que ser chamado de doutor, ser chamado de professor, ser chamado de... Alguns até gostam de ser chamados de apóstolos, não é? Ou de bispos, ou pastores. Melhor do que qualquer coisa é ser chamado de irmão. E aqui o que eu costumo fazer também é a brincadeira de... Há uma coisa que eu gosto mais de ser chamado, mas cada vez menos sou chamado disso. Não sei porquê. Porque quando me chamam para pregar, normalmente, já não me recordo como é que o irmão Carlos disse, mas irmão Daniel, não é? Em tempos, às vezes quando chamavam para pregar, diziam o jovem Daniel. E aí até ficava mais contente. Não sei porquê, agora ultimamente já não fazem tanto isso. Mas de facto a melhor coisa que me podem chamar é irmão. E há daqueles que preferem que quando são chamados, ser chamados por um título honorífico. Mesmo Paulo nunca usa o título honorífico. Quando Paulo escreve, reparem no seguinte, mesmo quando Paulo escreve as suas epístolas, ele nunca diz apóstolo Paulo. Isto faz toda a diferença. O que é que ele diz? Não, sim, mas às vezes usa apóstolo. Paulo, apóstolo. O título antes do nome, nós não vemos em lado nenhum. Ele, de facto, era apóstolo. Era aquilo que nós chamamos hoje, era um pastor. Era um cuidador. Mas ele nunca usa o título honorífico. E a melhor coisa o título, entre aspas, que nós poderemos chamar uns aos outros é, de facto, irmão. Mas Epafrodito ia a outro nível. Não ficava apenas pelo irmão. E ninguém deve ficar só pelo nível básico de irmão. Cooperador. Devemos estar preocupados em perceber de que forma é que eu posso ajudar na igreja. De que forma é que eu posso cooperar nas necessidades da igreja. E quem lidera também deve estar atento para levar a que as pessoas sintam que fazem parte da igreja e que podem cooperar, que podem ajudar, porque todos nós temos capacidades e podemos todos ajudar. Então ele também quis ser cooperador. Mas não ficou por aí. Mas este terceiro nível já não é para qualquer um. Companheiro nos combates. Ou seja, quando a luta fica difícil, ou quando a luta fica dura, como se costuma... Há uma expressão que é mais engraçada em inglês. Vou tentar dizer isto bem.
When the going gets tough, the tough get going. Quando as coisas ficam duras, os duros continuam. E este Epafrodito era desse tipo. Quando a luta ficava difícil, ou melhor, quando a luta fica dura, os duros lutam. Fica melhor assim. Quando a luta fica dura, os duros continuam a lutar. Epafrodito, quando as coisas eram difíceis, ele continuava. E depois vamos ver daqui um bocadinho, muito rapidamente, como de facto ele foi assim. Ele passou por uma situação muito, muito complicada e ele continuou. E vamos pensar, que sacrifício, porque ele fez um grande sacrifício, já vamos ver o sacrifício. Que sacrifícios é que eu estou disposto a fazer pela obra de Deus? Será que, enquanto isto não for muito difícil, eu estou lá, podem contar comigo, mas quando começa a ser mais complicado identificar-me com Cristo, quando fica mais complicado identificar-me com a fé que professo, escondo e passo a ser um discípulo em segredo, não é? Como José de Arimateia. Mas atenção, como mesmo José de Arimateia, que era discípulo em oculto, não era? Discípulo em oculto. Reparem que ele revelou-se na altura em que era difícil, não é? Quando aparentemente estava tudo acabado para o Senhor Jesus Cristo, tinha morrido, ele revelou-se. Portanto, apesar de ser um discípulo em oculto durante muito tempo, na altura da verdade ele revelou-se. Mas Epafrodito não deixou de lutar quando as coisas estavam difíceis. E nós, o que é que nós estamos dispostos a fazer? O que é que estamos dispostos a perder do nosso bem-estar? Da nossa vida quieta e sossegada que desejamos? Estamos dispostos a abrir mão disso? Não estou a dizer colocar-nos deliberadamente em situações complicadas das quais depois não conseguimos sair sem desonrar o nome de Deus. Mas que sacrifício é que eu estou disposto a fazer? Será que o maior sacrifício que eu posso fazer é vir aqui à igreja? Alguns pouco mais do que isso fazem. Alguns nem isso fazem. Eu sei que alguns que não vêm por estarem fora do conselho e não censuro de modo algum. Eu só saí fora do conselho porque vinha aqui, mas sabemos que não é... também não queremos desonrar o nome de Deus, não queremos estar a desobedecer às autoridades. Mas estar aqui, ao domingo de manhã, num dia frio, ainda por cima o ar-condicionado deixou-nos mal, é um sacrifício que estamos a fazer. Ainda por cima, com o pregador que é um sacrifício, eu sei que é verdade. Mas este é o sacrifício máximo que a gente faz. Não conseguimos fazer mais do que isto. Cada um pense o que é que está disposto a sofrer pela obra de Deus. Porque Epafrodito esteve disposto. Porque ele diz aqui, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Epafrodito era como Paulo, que a dada altura disse, em nada tenho a minha vida por preciosa. E claro que nós devemos valorizar a nossa vida, devemos tomar cuidados. E Paulo também tomava cuidados. Quando sabia que havia planos para o matar, ele tomava precauções. E nós damos sobre isso em Atos 20, quando ele criou ali um estratagema para conseguir fugir aos judeus que o queriam matar. Mas ele diz, nesse mesmo capítulo, a dada altura a falar aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso é o mais importante. O mais importante é, de facto, a obra de Deus. Nós temos que perceber isso. Quanto mais depressa percebermos, eu se calhar não estou a dizer bem a palavra. Quanto mais depressa eu perceber, não é vocês, em primeiro lugar, tenho eu de perceber que eu estou aqui neste mundo, não é para ter a minha vidinha. Atenção. Claro que eu devo procurar fazer os possíveis por isso. Por isso é que estudei, por isso é que eu procurei arranjar um emprego e para ir às necessidades da minha família e para as minhas necessidades. Claro que nós devemos buscar essas coisas. Mas o essencial na nossa vida não deve ser isso. Deve ser a obra de Deus. Deve ser honrar o nome de Deus. Deve ser levar avante a sua mensagem salvadora.
Porque isso é que traz dividendos eternos. Isso é que traz consequências eternas. De que é que vale eu estar a investir aqui muito neste mundo que no futuro, eu digo isto a brincar, vai ficar tudo para as testemunhas de Jeová, não é? Não é? A gente sabe que não é. Isto é tudo. Sabe qual vai ser o destino deste mundo? Qual é o destino deste mundo? Deste mundo físico onde nós habitamos? É destruição. Os elementos ardentes se fundirão. E Deus vai criar novos céus e nova terra. Vale a pena nós estarmos a investir muito nisto. Vale a pena, e não me interpretem mal daquilo que eu vou dizer, porque eu acho que nós devemos cuidar do planeta. Mas deve ser o nosso foco principal, enquanto crentes, deve ser o cuidar do meio ambiente, lutar contra as alterações climáticas. Eu faço o que posso, mas não é esse o meu foco. O meu foco deve ser Deus, a eternidade. E o que é que eu posso fazer na minha vida com valor eterno? Cuidar das necessidades espirituais dos meus irmãos. Cuidar das necessidades espirituais dos que não são crentes. E cuidar das necessidades espirituais dos que não são crentes não é apenas fazer boas ações para com os outros. Isso é bom, mas o que é que traz dividendos eternos para com os crentes? É carregar o Evangelho. É trazê-lo aos pés do Senhor, trazê-lo até à salvação que há unicamente em Cristo. É isso que nós temos que perceber. Porque se nós percebermos isso, vem a doença, vem a morte, vem a dificuldade, vem o desemprego. Nós devemos fazer o que pudermos para tentar superar essas situações, para tentar viver a nossa vida, mas sempre com o nosso foco na eternidade. Aquilo que eu estou a fazer, que efeito é que vai ter daqui a 100 anos? Não pensem a 1 ano. Não pensem a 10 anos. Pensem daqui a 100 anos. Onde é que nós vamos estar daqui a 100 anos? Vamos estar na eternidade. Todos, acho que todos. A Abigail, não sei se vai depender também muito da evolução da ciência e do tempo que o Senhor ainda tiver de longanimidade para com este mundo. Mas todos nós daqui a 100 anos iremos estar na eternidade. Alguns de nós menos. Portanto, o que é que eu estou a fazer para investir para isso? E para Afrodite investiu. Porque a dada altura, e eu vou contar isto só em 5 minutos, que eu quero acabar, temos lições preciosíssimas sobre isso. Paulo, enquanto pôde pregar o Evangelho e trabalhar ao mesmo tempo, ele trabalhou. Também ali em Atos 20, quando ele fala aos anciãos de Éfeso, enquanto eu pude, estas minhas mãos me sustentaram a mim e aos que estão comigo. Ou seja, eu não andei aqui a pedinchar nas igrejas por onde andava para me sustentarem. Mas ainda assim, os filipenses várias vezes ajudaram Paulo. Ele diz a da altura, mais à frente, uma e outra vez mandastes o que era necessário a Tessalónica. Ele estava em Tessalónica e os filipenses sabiam que Paulo precisava de algum. Apesar de ele dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e ali a ideia é mais, eu aguento tudo, eu sei estar com fartura, sei estar sei ter fartura e sei ter deixem-me ver, sei estar abatido e sei ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. E cuidado a ler esta passagem, que alguns gostam de pegar nela, eu posso todas as coisas. Eu penso que aqui a ideia é, eu aguento tudo. Esteja como estiver, eu aguento tudo. Contudo, fizestes bem em participar da minha aflição. Vocês souberam que eu estava numa situação complicada financeira, porque Paulo estava preso agora estava preso, não tinha maneira de trabalhar para se sustentar. Então os filipenses lembraram-se dele. Enviaram-lhe uma oferta. E não pensem que mandaram uma oferta muito grande. Paulo fala sobre os crentes da Macedónia, que eu creio que eram estes filipenses, que eram muito pobres. Na sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ou seja, eles fizeram aqui uma coleta, mas cada um pôde dar só um bocadinho, porque eles não tinham muito dinheiro. E perceberam, isto que Paulo também já tinha percebido, a obra de Deus é que é importante. Este mês, vamos passar algumas necessidades, mas Paulo precisa. E não é por ser Paulo, é porque a obra de Deus, para avançar, precisamos de cuidar de Paulo. Então eles enviaram.
E era um pouquinho. Mas quando Paulo recebeu a oferta, através de Epafrodito, ele disse, cheio estou. Então, olha, afinal, se calhar o Senhor multiplicou o dinheiro. O Senhor fez um milagre na multiplicação do dinheiro. Não, não. Ele diz, em Filipenses 4,18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. Sabe porque é que Paulo estava cheio? Paulo estava cheio, tal como um pai fica cheio quando vê o seu filho a andar nos caminhos de Deus. Quando vê o seu filho a fazer aquilo que está correto. Quando vê o seu filho a fazer aquilo que ele ensinou ao seu filho. Paulo ensinou os filipenses desta maneira. E viu aqui os filipenses a agir como ele tinha ensinado. Ele ficou cheio. Um pastor, um verdadeiro pastor, fica cheio quando é o dia de receber o seu salário? Não. Quando vê que os crentes aos quais ele ministra andam bem. Andam segundo o que a palavra de Deus ensina. Glorificam a Deus nas suas vidas. Vivem a palavra de Deus. É aí que ele fica cheio. E Paulo ficou cheio. Porque viu que aquilo que estava a ensinar estava a ter efeitos práticos. Ele ficava contente. Por isso, ele até diz aqui, também nesta mesma carta, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em trabalhar em vão. Ele ficava contente quando os crentes andavam bem. João também diz isso. Não tem mais alegria do que esta, maior alegria do que esta, saber que os meus filhos andam, na verdade. E ele vê esta oferta que os filipenses fizeram como um sacrifício. Ele fala sobre o sacrifício e serviço da vossa fé em Filipenses 2,17. Foi um sacrifício. E Paulo, humilde como era, e era humilde. Sabem porquê? Também por causa aquele espinho na carne. Aquele espinho na carne que ele sofreu. Aquela doença pela qual sofreu e sobre a qual ele pediu a Deus, tira-me isto. Ajudou-o a ser humilde. Porque o que é que ele diz? Para que não me... Exatamente. Para não me gloriar. Para não ficar cheio de mim. Olha o que eu vi no céu. Eu vi coisas extraordinárias que mais ninguém viu. Então, aquilo veio à sua vida e ajudou a descer à terra, por assim dizer. Se calhar, enquanto caminhavam, se calhar mesmo sem caminhar, aquilo doía-lhe. E ajudou a ser humilde. Eu não quero ficar doente. Eu não quero ter dificuldades na vida. Mas quantas vezes é através delas que nós aprendemos as lições mais preciosas? Eu não quero. Eu se calhar prefiro viver sem aprender essas lições. Se calhar dispenso bem essas lições. Mas o sofrimento também faz parte da vida. E a maneira como nós lidamos com o sofrimento pode trazer glória para Deus. E pode ajudar outros. Porque assim, toda a gente vai passar por sofrimento. Toda a gente vai passar por experiências difíceis. E se nós pudermos aproveitar essas oportunidades difíceis, essas experiências difíceis da vida, para glorificar a Deus e para dar ânimo a outros, para que quando passarem por essas situações possam lembrar-se do nosso exemplo e segui-lo, estaremos assim a glorificar a Deus. Então, esta oferta foi, quem é que ele levou? Epafrodito. Epafrodito foi enviado pelos filipenses para levar esta oferta. Eu poderia pensar, não sei se sabem, enviado, a palavra no original é apóstolo. E Epafrodito poderia pensar assim, ei, finalmente, sou apóstolo. Sou apóstolo. Mas não, ele não teria essas pretensões. Ele foi enviado com aquela oferta. E, durante a viagem, não sabemos ao certo porquê, ele ficou doente. Filipenses 2:27. E de facto esteve doente e quase à morte. Não fez caso da vida. E ele dá aqui uma lição. Atenção, não estou a advogar nós sermos negligentes e sermos imprudentes. Não. Mas não é que ele tenha sido imprudente, mas ele percebeu. A minha vida não é tão importante quanto este dinheiro chegar ao destino. Se este dinheiro chegar ao destino,
vai ajudar a obra de Deus. E se eu morrer pelo caminho, que seja. Ou seja, ele pôs a sua vida em risco para poder suprir as necessidades dos outros. Isto é abnegação. Isto é colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Os interesses da obra de Deus. E o Senhor se apiadou dele. Ou seja, ele não morreu, mas podia ter morrido. Ele estava disposto a morrer. Não é que ele achasse que o dinheiro era mais importante, mas a obra de Deus era mais importante. E há aqui uma expressão que ele usa, a libação sobre o sacrifício. Libação sobre o sacrifício. É aquilo que nós costumamos usar, a cereja no topo do bolo. Né? Nós usamos essa expressão, cereja no topo do bolo. Ou seja, temos algo bom e depois há ali a cereja que compõe e torna a situação ainda mais bela. E eu posso olhar para esta situação dos filipenses fazerem um sacrifício para que o dinheiro chegasse a Paulo como um sacrifício. E depois a cereja no topo do bolo. Ou a libação sobre o sacrifício. Porque a libação era um líquido que se derramava sobre o sacrifício. O sacrifício é que era o mais importante, mas aquela libação complementava, acrescentava valor àquele sacrifício. E esta atitude de Epafrodito acrescentava valor. Ou seja, era aquilo que nós diríamos a cereja no topo do bolo. Ou seja, para além dos filipenses que sacrificaram, Epafrodito também se sacrificou em prol dos outros. O Senhor se apiadou dele. Não temos garantias de que o Senhor vai curar, o Senhor vai impedir que a morte. Não tem impedido ninguém de passar pela morte, não é? Mas todos nós, se o Senhor não vier antes, iremos passar pela experiência da morte. Mas neste caso o Senhor se apiadou dele. Não temos garantias de que isso aconteça com todos. Podemos ter essa esperança, podemos orar para que o Senhor, acima de tudo, conforte aqueles que estão a passar por situações difíceis. E pode ser que o Senhor, segundo a sua sabedoria e os seus planos, permita que nós não passemos pela experiência da morte numa situação pontual. Mas, para terminar, um último pensamento. Reparem no Epafrodito. Doente, quase à morte. E qual era a preocupação dele? Qual era a preocupação dele? Era, eu nunca me fui meter. Porquê que os crentes me mandaram para esta tarefa? Porquê que eu não fui? Porquê que eu fui burro, entre aspas, e continuei a viagem doente quando devia ter ficado parado? Enquanto me recompunha da minha saúde. Paulo esperava. Paulo pode tudo. Aguenta tudo. Porquê é que ele não fez isso? Não foi esse o seu pensamento. O seu pensamento ele estava preocupado com os crentes. Reparem só neste pensamento do versículo 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos. Ou seja, o seu pensamento para com os crentes não era porquê é que eles mandaram isto? Para que é que eu vim? Não. E estava muito angustiado que tivesse ouvido que ele estivera doente. Ou seja, numa situação difícil de saúde pela qual ele estava a passar, a sua preocupação era os crentes. E eu não quero que eles... Ele não teve a atitude de coitadinho de mim, ninguém quer saber de mim. Não, ele estava preocupado com os crentes. Ele não queria que os crentes estivessem preocupados com ele. E nós hoje de manhã, pela graça de Deus, temos um exemplo que eu não sei se terei a altura disso. Alguém que passou por uma situação difícil e sabia que os crentes estavam preocupados, não é? com o estado emocional dessa família. Em lugar de ficarem em autocomiseração, coitadinho de mim, olha como foi acontecer, eu vou estar ali com os crentes. Eu quero estar com os crentes. Eu não quero que eles se angustiem por minha causa. Eu quero mostrar-lhes que nós, pela graça de Deus, estamos firmes. E não é isto que nos vai deitar abaixo. Claro que é uma situação difícil pela qual nós passamos, mas temos de estar firmes, como nós acabamos de cantar, firmes nas promessas do Senhor. Aprendamos com este exemplo extraordinário. Provavelmente nós lemos a palavra de Deus assim a correr e não paramos para pensar na obra extraordinária que estas pessoas fizeram. E aprendamos com as lições de Paulo, de Epafrodito, mas acima de tudo, o exemplo máximo.
daquele que se entregou a si mesmo por nós, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.